Muito bem, pessoal. Voltamos aqui e agora efetivamente a gente vai começar a estudar um sistema operacional, tá? No nosso curso aqui de informática para a Polícia Federal, hoje vamos falar sobre o sistema operacional Windows, tá certo? Vamos começar aqui então com algumas características principais e que costumam cair em prova de concurso público, tá certo? Então a primeira característica que nós temos aqui é que o Windows ele é um software básico. Básico aqui eu não falo no sentido de ele ser simples, de ele não ser complexo. Eu falo de base como sendo uma base para outros programas funcionarem. Então, como nós vimos na aula passada, o sistema operacional ele fica intermediando ali os softwares que são apresentados para o usuário e o hardware, né? Ele fica ali naquele meio fazendo todo o gerenciamento. Então, é exatamente isso que o sistema operacional Windows ele é. Ele serve de base, então, para outros programas funcionarem. Outros programas como os programas do Microsoft Office, por exemplo, tá? Programas como navegadores de internet, enfim, todos os programas, o sistema operacional ele está servindo de base, então ele está gerenciando esses softwares, esses programas que são apresentados aí para o usuário final, tá certo? Então, ele gerencia também os recursos do sistema, né? Seja software, seja hardware. Como eu falei, ele fica ali intermediando, né, toda essa parte, gerenciando todos esses processos de software e também de hardware. Então, também ele é a interface de comunicação entre o computador e o usuário, entre a parte mais física, né, o nosso hardware ali, ele fica intermediando todos esses processos, ele fica fazendo o gerenciamento de tudo que está entre o dispositivo físico e o usuário. E o sistema operacional Windows, ele é multitarefa, como nós vimos na aula passada, tá? Existem os sistemas operacionais monotarefa, como o MS-DOS, por exemplo, e existem os sistemas operacionais, os mais atuais, eles são multitarefa. Então, eles dão a ideia de que executam mais de um processo, mais de uma operação ao mesmo tempo. Por que que isso não é totalmente verdade e por que que se chama então de multitarefa preemptiva? Porque os sistemas operacionais modernos, eles realizam as tarefas de forma concorrente. Então, você tem a sensação que as tarefas elas estão sendo executadas ao mesmo tempo, tá? Mas na verdade, ocorre ali um revezamento muito rápido, um revezamento ultra veloz das tarefas que faz parecer que todas elas estão sendo feitas ali, realizadas ao mesmo tempo, o que não é verdade, tá bem? Então, o sistema operacional ele faz esse gerenciamento, né, de qual tarefa, de qual processo vai ser executado e em qual momento, né, vai ser executado ali aquela tarefa, aquele processo. Então, como isso ocorre de uma maneira assim muito rápida, muito veloz, o usuário final ele tem a sensação de que as tarefas elas estão sendo realizadas ao mesmo tempo, né, o que não é verdade, né, o que não é totalmente verdade. Então, se diz que o sistema operacional ou sistemas operacionais mais modernos, como o Windows, por exemplo, eles são multitarefa preemptiva, né? Que quer dizer exatamente isso, que eles realizam diversas tarefas de forma concorrente, tá certo? E como nós já tínhamos comentado também, né, o sistema Windows ele é multiusuário. Então ele permite o cadastramento de muitas contas de usuário no mesmo sistema. Por exemplo, aqui no Windows nós temos, né, por padrão, aí o usuário administrador. Quando você instala o sistema operacional, você já vai ter ali o usuário administrador, né? E também podemos ter aí os usuários padrão. Nós cadastramos no momento da instalação do sistema operacional ou após a instalação deste, nós podemos cadastrar múltiplos usuários, nós podemos cadastrar diversas contas de usuário. Então, é um sistema multiusuário, tá certo? Voltando aqui, porque eu já ia deixando passar uma característica muito importante do nosso sistema operacional Windows, que é o sistema de arquivos utilizado por padrão, né, aqui nesse sistema operacional, que é o NTFS, New Technology File System. Tá? Mas, professor, o que é um sistema de arquivos? O sistema de arquivos, então, ele organiza, ele gerencia, ele diz como vai se dar o armazenamento dos dados naquele sistema operacional, tá? Então,
nós temos diversos sistemas de arquivos e aqui no sistema operacional Windows o padrão é se utilizar o NTFS, tá certo? Nós temos outros sistemas de arquivos como por exemplo aí o FAT32, tá? Que é utilizado aí em dispositivos removíveis, por exemplo, em pendrives, né? Costuma-se utilizar aí o sistema de arquivos FAT32 e também o sistema exFAT, né, também chamado de FAT64, também são dois sistemas de arquivos que podem ser utilizados aí em dispositivos externos, né, dispositivos como pendrives e HDs externos, por exemplo. Aqui no sistema operacional Windows, o padrão é se utilizar o NTFS. Agora sim, então, vamos passar para o nosso próximo slide e aqui a gente vai ver a área de trabalho do nosso sistema operacional Windows, tá? Aqui então eu tenho a área de trabalho do Windows 10 e no próximo slide a gente vai ver a área de trabalho do Windows 11, né? Mudou alguma coisinha ali, então nós vamos ver essas duas. Então, área de trabalho aqui, tá? O que eu trouxe para vocês, né? Vocês com certeza já devem ter visto, né, ou ter trabalhado aí com o sistema operacional Windows, então a gente sabe que aqui na área de trabalho, normalmente por padrão, a gente tem a lixeira do Windows, tá certo? A gente tem aqui embaixo a nossa barra de tarefas. Aqui nós temos a nossa barra de tarefas e na barra de tarefas a gente tem vários componentes que a gente vai destrinchar aí ao longo da nossa aula, tá bem? Aqui no Windows 10, então, nós temos esta configuração aqui. Nós temos o botão iniciar mais no canto à esquerda. Logo depois aqui nós vamos ter a barra de pesquisa, né, na qual você vai poder digitar aí as suas pesquisas e buscar no sistema operacional, né, o que você quer e também na web, tá certo? Caso não exista aí o que você digitar aqui nessa busca, caso não exista no seu sistema operacional, vão ser apresentadas buscas na web, na internet, tá certo? Um pouco mais ao lado aqui, então, nós vamos ter o botão da Cortana, tá? Já vou explicar mais à frente o que é a Cortana e também já de antemão digo que este botão da Cortana não está mais presente na sua área de trabalho do Windows 11. Ao lado da Cortana nós temos então o botão de visão de tarefas, tá certo? O botão de divisão de tarefas, ele dá acesso, então, às suas múltiplas áreas de trabalho que você pode ter aqui no Windows, tá? Você pode criar mais de uma área de trabalho e estar trabalhando ali efetivamente com softwares diferentes, fazendo tarefas diferentes em cada uma delas. Então, o botão visão de tarefas, ele dá acesso aí a essas múltiplas áreas de trabalho que você pode ter, né, em funcionamento ali no seu sistema operacional naquele momento, tá bem? Depois nós temos aqui os programas, tá? Nós temos aqui alguns programas que eles estão fixados na barra de tarefas. Podemos ter aqui também os programas abertos, né? E também os programas que estão sendo utilizados, os programas ativos naquele momento, né? Eles, aqui no Windows 10, eles vão estar marcadinhos assim, com uma barra azul embaixo e um pouco mais salientes, com uma marcação ali que informando, né, que aquele software ali, ele é o software que está ativo no momento, tá certo? Aqui, por exemplo, então nós temos essa janela aberta aqui, que é do software WordPad, e você pode perceber ali, né, que ele está um pouco ressaltado aqui na nossa barra de tarefas, tá? Os outros programas que estão abertos, eles estão sublinhados também, tá? Aqui não sei se está dando para você perceber, mas sim, né, os que estão abertos aqui, os programas que estão abertos, eles estão sublinhadinhos aqui em cinza. O programa que está ativo, ele está sublinhado em azul, tá? E os outros que estão fixados, mas não estão abertos, né? Eles continuam aqui, só que eles não têm nenhuma marcação, tá certo? Então, você também pode, obviamente, aqui na barra de tarefas, fixar, né, os seus programas preferidos, os seus programas que você mais utiliza para que você possa abrir com somente um clique. Aqui mais à direita, então, a gente tem a área de notificação, tá, do Windows. Aqui nós vamos ter a possibilidade de ajustar, por exemplo, volume, tá, ajustar data e hora aí do seu sistema operacional, entre outras opções, tá certo? A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente à frente, tá? E mais à direita aqui a gente tem um botão de mostrar área de trabalho, tá? Quando você clica nesse botãozinho aqui,
todos os seus softwares que estão abertos ali, eles vão ser minimizados e automaticamente vai ser mostrada a área de trabalho para você. Aqui então nós temos a área de trabalho do Windows 10 e agora a gente vai ver a área de trabalho aqui do Windows 11, tá? Você vê que é uma área de trabalho que ela é um pouco mais limpa, um pouco mais clean, né? Assim como todos os itens presentes aqui no sistema operacional Windows 11, né, foi dada essa prioridade, digamos assim, a ser tudo mais limpo, a ser tudo mais clean, a ser tudo um pouco mais minimalista, tá? Mas, naturalmente, né, a parte central, a parte geral, ela continua muito parecida, né? Então, você vai ter aqui como padrão, né, a lixeira, você vai ter aqui os atalhos para os programas, como a gente tinha na área de trabalho também do Windows 10. Aqui a gente vai ter o menu iniciar, ele está aberto. Aqui a gente vai ver que o menu iniciar, ele mudou consideravelmente até, né, do Windows 10 para o Windows 11, mas, né, o ícone para você abrir o menu iniciar, né, ele está presente aqui, também estava presente, né, na área de trabalho do Windows 10. Aqui uma diferença importante é que você pode perceber que o ícone da Cortana ele não está mais presente aqui no Windows 11, né, na tela inicial, na área de trabalho, na barra de tarefas aqui do Windows 11. Por quê? Porque a partir do Windows 11 já está se dando mais ênfase aí ao sistema de inteligência artificial da Microsoft, que é o Copilot, tá certo? Então, a Cortana ela saiu daqui, ela continua existindo ainda no Windows 11. Se você quiser acessá-la, é só clicar aqui no ícone de pesquisa que está logo aqui ao lado, né? Vai abrir a possibilidade de você buscar os programas ou qualquer componente que tem aí no seu sistema operacional. Se você digitar Cortana ali, você vai poder abrir a Cortana e trabalhar com ela sem problema nenhum. Ela continua existindo, só não está mais aqui presente na barra de tarefas, tá? Do Windows 11. O ícone, então, de visão de tarefas, ele mudou um pouquinho, mas ele continua aqui, né? Então, clicando aqui, você vai ter acesso aí às suas múltiplas áreas de trabalho, caso você trabalhe com mais de uma, tá certo? Na parte mais central, então, aqui a gente tem os programas, né? Os programas fixados na barra de tarefas, os programas abertos estão aqui, os programas em atividade no momento, né? Como na área de trabalho do Windows 10, no Windows 11 aqui permanece praticamente a mesma coisa. E à direita, né, nós temos a área de notificação. Ela está aqui, tá também um pouquinho mais limpa, tá? Alguns ícones que estão presentes aqui na área de notificação do Windows 10, né? Eles saíram, mas em resumo, em síntese, né, permanecem quase todos os itens, eles estão aqui. Bem ao cantinho aqui você não pode ver, mas você tem o botão de mostrar, área de trabalho também, é só clicar ali e tudo que você tiver em atividade, aqui ele vai ser minimizado e vai ser mostrado a área de trabalho aqui do Windows 11, tá? Então, aqui pela área de notificação, você pode ver as notificações. Aqui no canto você pode ver que aqui vai mostrando o número de notificações que você tem por ver ainda, né? Quando você clicar aqui vão ser apresentadas todas as notificações, você vai ter a opção de limpar todas as notificações, se você assim quiser, tá? Ao lado aqui então nós temos a possibilidade de alterar data e hora ou somente visualizar, né? Clicando aqui. Temos as opções também relacionadas ao volume, a opção relacionada às redes presentes e utilizadas aqui no sistema operacional. Enfim, essa parte aqui ela está praticamente igual, né, ao que se utilizava no Windows 10, tá certo? Vamos passar aqui para o próximo slide, que nós vamos ver um pouquinho mais de perto aqui a barra de tarefas, tanto do Windows 10 quanto do Windows 11, tá? Então, aqui em cima nós temos do Windows 10 e aqui abaixo nós temos a do Windows 11, tá? Você vê que praticamente é a mesma coisa, a grande diferença é que o botão da Cortana presente no Windows 10, ele já não está aqui mais no Windows 11, tá certo? Então vamos ver aqui, né, item por item, algumas coisas aqui presentes, né, na barra de tarefas do Windows 10 e também do Windows 11. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber
é que ela fica localizada por padrão na parte inferior da sua tela, tá? Podendo ser reposicionada no Windows 10, tá bem? Então, no Windows 10 você pode colocar a sua barra de tarefas no lado direito, se você quiser, no lado esquerdo, você pode posicionar ela no topo, né, na parte superior, enfim, em qualquer um dos 4 cantos aí da tela do seu monitor, você poderia colocar a barra de tarefas. No Windows 11 já não existe mais essa possibilidade também. A barra de tarefas, por padrão, ela vem posicionada na parte inferior e dali você não pode movê-la, ela vai ficar ali, né? Você não pode reposicionar, tá certo? No Windows 10, então, você pode fazer isso. Então, vamos ver aqui, o botão iniciar, tá? Esse é o botão principal da barra de tarefas, porque ele dá acesso ao menu com os programas, as configurações, né, opções de desligamento do computador também, todos são apresentados aqui no menu iniciar. E a gente viu que no menu iniciar do Windows 11 ele está um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais clean. Quando a gente for ver aqui o menu iniciar do Windows 10, a gente vai ver que tem uma diferencinha ali, mas tranquilo, a gente vai ver isso mais à frente. Então a gente tem também os ícones fixados, né, como eu falei para vocês aqui. Aqui, por exemplo, no Windows 10, nessa barra de tarefas que está sendo aqui apresentada, nós temos todos esses ícones aqui que eles estão fixados, tá certo? Eles foram fixados aqui, ou vieram por padrão fixados, ou foram fixados pelo próprio usuário, tá certo? Aí vai ter aquela diferenciação, né, de quando esses ícones eles representam um programa que está em atividade no momento, que está aberto, né, ou somente aqueles que eles estão abertos, mas não estão em execução naquele momento, tá certo? Como aqui no Windows 11, por exemplo, você vê que esses aplicativos, esses softwares aqui, eles estão abertos, ó, eles estão sendo marcados ali com um tracinho cinza embaixo, então eles estão abertos, mas eles não estão ativos, né, naquele momento. Já esse software aqui, esse sim, ele está ativo, porque ele está marcado ali, está sombreado, né? Ele está um pouco mais visível que os outros que estão ao seu lado. Ao lado direito, então, nós temos a área de notificações, que é onde são mostrados aí os ícones de programas que estão em segundo plano, por exemplo, ícones de sistema. Você pode, clicando nessa setinha aqui, ó, visualizar, né, os que não estão aparecendo aqui na área de notificações, tá? E temos dentro da área de notificações aí a central de ações, tá? Clicando na central de ações, então, você vai poder verificar aí as configurações, né, de Wi-Fi, por exemplo, Bluetooth, ligar, desligar o modo avião e também verificar aí as suas notificações, as notificações do sistema, tá certo? Cortana, então, eu já tinha explicado, né, para vocês que é assistente virtual que vem integrada aí no Windows, né, você pode fazer busca por texto e também por voz usando essa assistente. E aqui no Windows 10 ela vinha por padrão aqui na barra de tarefas. No Windows 11 ela já não está mais presente, mas você ainda pode buscá-la aqui nos programas pelo ícone de pesquisar, né, que está aqui ao lado, tá? Revisão de tarefas eu também já tinha comentado, né, que você pode aí alternar entre as áreas de trabalho e também as janelas que estão abertas. E o íconezinho no Windows 10 ele está aqui e no Windows 11 é esse ícone aqui, mudou um pouquinho, mas a função dele é a mesma. Muito bem, vimos a barra de tarefas e agora a gente vai passar para o menu iniciar. Aqui sim a gente tem uma diferença um pouquinho maior, né? A gente vai ver agora. Então, menu iniciar, aqui do Windows 10, ele combina uma lista de programas mais os blocos dinâmicos, tá? Aqui também chamados de tiles, né? No Windows 10, eles estão presentes aqui no menu iniciar, assim como o botão do usuário, né? Que vai me dar as opções aí de desligar, reiniciar, né? Colocar em modo de suspensão, né? O computador ou o notebook, por exemplo. Essas opções elas estão presentes aqui no menu iniciar do Windows 10. Tá? No Windows 11, você pode ver que ficou um pouco mais clean, não são apresentados, então, todos os programas em ordem alfabética, como é apresentado aqui no menu iniciar do Windows 10, por exemplo. Aqui no Windows 11 nós temos alguns programas que são fixados, tá? Aqui
E você tem a opção, depois de ver todos os programas, se você clicar aqui nesse botãozinho, tá certo? Então, esta é a lista de programas, tá? Os tiles, como eu falei para vocês, os blocos, né, os tijolos, eles exibem as informações em tempo real, como notícias, clima, e-mails e também, né, poderíamos ter aqui os softwares que você utiliza, né, no seu sistema operacional, eles poderiam estar aqui também nos tiles, né, nos blocos. Você clicando aqui num desses ícones, então você seria redirecionado para alguns desses serviços, para algum desses softwares, tá? Então, os tiles, eles no menu iniciar do Windows 11, eles não estão mais presentes, eles não existem mais, né? Porque eles deram um pouco mais de ênfase a esse visual mais clean aqui na versão 11 desse sistema operacional. O botão do usuário, então, né, que é onde você pode ter as opções aí de bloquear, sair, trocar de conta, desligar o computador, reiniciar, enfim, ele está presente aqui no Windows 10 e também aqui no Windows 11. Nós temos ele um pouco mais abaixo à direita. Aqui no Windows 11 também nós temos o usuário aqui desse sistema operacional. Naquele momento ele vai ser mostrado quando você abrir o menu iniciar por meio do botão, né, do menu iniciar. Nós temos aqui no Windows 10 e aqui no 11, tá certo? Show de bola. Vamos passar aqui então para o próximo slide, que nós vamos ver um pouco mais sobre a área de notificações, tá? Aqui eu trouxe em destaque a área de notificações do Windows 10, porque nós temos mais opções aqui de configurações presentes na área de notificação do Windows 10 do que no Windows 11. Então, eu trouxe as duas aqui para a gente ver as diferenças, mas dando ênfase mais ao Windows 10, tá certo? Então, nós temos aqui, né, os ícones do sistema, como por exemplo o som. Aqui nós podemos ajustar aqui as configurações de volume, tá? Wi-Fi, por exemplo, também aqui as configurações de acesso à internet, o ícone da bateria, quando o sistema operacional está sendo utilizado em um notebook, por exemplo, né? As configurações de data e hora também presente nos dois, aqui nas duas áreas de notificações. E aqui no Windows 10 a central de ações, né? Você clicando aqui, você teria acesso a todas essas configurações aqui diretamente, tá? Sem precisar por outro caminho você acessar essas configurações aqui. No Windows 11 nós já não temos mais acesso aqui na área de notificações, né? Na central de ações, a todas essas configurações aqui, tá bem? Mas é óbvio, né, que pelo menos a maior parte dessas configurações, que se não todas, elas podem ser acessadas por outros meios, tá bem? Aqui então também você pode perceber que na área de notificações do Windows 10 são exibidas aqui os layouts de teclado e idioma, e na área de notificações do Windows 11 elas não são exibidas por padrão, tá bem? Temos também aqui as notificações dos aplicativos, tá? Aqui no Windows 11 exibe o número de notificações não visualizadas ainda. Aqui então você vai ter acesso aí aos seus e-mails, mensagens, tá? Mensagens de redes sociais, e elas vão ser apresentadas aqui nas notificações de aplicativos, tá? Temos também os ajustes rápidos, os quais eu já tinha falado para vocês, né? Ajustes de volume, idioma, data e hora, brilho, e aqui no Windows 10 outros vários tipos de ajustes poderiam ser feitos na central de ações por meio da área de notificações. E por final aqui, mas não menos importante, nós temos um botãozinho para mostrar ícones ocultos, tá? Quando você clica nesse botãozinho aqui, vão ser abertos outros programas ou outros sistemas ou outros processos que estão em andamento, mas que eles foram ocultos aqui porque, obviamente, a barra de tarefas ela não vai comportar, né, ou propriamente a área de notificações, né, ela não vai comportar tudo que você quiser que fique ali para você ter acesso em apenas um clique, tá bem? Então, ele oculta aqui alguns ícones, mas você tem acesso por meio desse botãozinho aqui, tá? Tanto na área de notificações aqui do Windows 10, quanto na área de notificações do Windows 11, temos esse mesmo botão, tá bem? Vamos avançar aqui então. Nós temos aqui então a área de notificações do Windows 11 e você pode perceber que ela é um pouco mais clean, né? Como todo o sistema mais limpo aqui no Windows 11, tá certo?
Só para não deixar passar, aqui a gente tem o botão de limpar tudo. Se você clicar nesse botão, você vai limpar todas essas notificações que estão aparecendo aqui para você. Você vai limpar tudo e vai zerar a sua área de notificações aqui no Windows 11, tá certo? Vamos avançar aqui então, vamos ver um pouco sobre o gerenciador de tarefas do sistema operacional Windows. Gerenciador de tarefas, então, pessoal, ele faz um processo aí de monitorar e gerenciar os processos, os aplicativos e os serviços que estão sendo executados ali naquele computador, tá? Além disso, ele também visualiza ou deixa você visualizar o desempenho do seu dispositivo. Você pode verificar aí como está o andamento da memória do seu dispositivo, né, do processador do seu dispositivo, como estão sendo utilizados esses recursos e o quanto deles está sendo utilizado pelos serviços que estão sendo feitos, pelos processos que estão sendo executados ali no seu sistema operacional, tá bem? Então aqui eu trouxe, né, o gerenciador de tarefas do Windows 11, do Windows 10 é bem semelhante, tá? Então aqui você vai ter os processos que estão sendo executados, né? Você vê aqui os programas Spotify está aberto, Microsoft Edge executando processos aqui, o quanto que está sendo gasto por esses processos aqui dos seus recursos do seu dispositivo, né? O quanto que está sendo gasto aí do seu processador por cada um desses processos, da memória por cada um desses processos e também, né, o total aqui do que está sendo envolvido em todos aqueles processos, em todos os softwares que estão aqui abertos. Então isso a gente pode monitorar aqui nessa aba de processos, assim como a gente pode encerrar, finalizar algum desses processos que estão aqui. Por exemplo, se você estiver com um programa trancado, travado, aí você pode, por meio do gerenciador de tarefas, finalizá-lo, né? Você pode fechar esse programa, esse software que está dando problema, tá bem? Aqui na abinha de performance, então, é onde você vai ver, vai monitorar aí os recursos, como o processador, né, o quanto que está sendo gasto, como que está sendo gasto, a memória também do seu computador, os seus dispositivos de armazenamento, todos você vai poder verificar aqui nessa aba aqui de performance. E também, outra aba importante aqui é o histórico de aplicativos, tá? Quais aplicativos foram usados e o quanto de recursos que foram utilizados nos processos por eles realizados ali naquele sistema operacional, você vai poder ver nessa aba aqui de histórico de aplicativos, tá certo? Então, esse é o gerenciador de tarefas que você pode ter acesso por mais de um modo. Isso é cobrado em prova, tá, pessoal? Vocês precisam ficar bem atentos às teclas de atalho para acessar o gerenciador de tarefas. A tecla de atalho principal, ou o conjunto de teclas de atalho principal que se utiliza para acessar diretamente o gerenciador de tarefas é o Ctrl Shift ESC, tá? Você realizando aqui essa ação de pressionar esse conjunto de teclas, você vai abrir diretamente o gerenciador de tarefas. Mas existe outro conjunto de teclas que você também pode acionar, que vai dar acesso, além de outras opções, ao gerenciador de tarefas, que é o Ctrl Alt Del. Ctrl Alt Del, ele vai abrir uma janelinha, então, para você com algumas opções de usuário, por exemplo, né, de bloquear o seu computador, de mudar de usuário, mas também de acessar o gerenciador de tarefas. Isso aqui já caiu muito em prova, tá, pessoal? Essas teclas de atalho para se acessar o gerenciador de tarefas. Então, fique bem atento que pode cair aí na sua próxima prova também, tá bem? Vamos aqui, então, para o próximo slide, onde nós vamos ver um pouco sobre as configurações do Windows, tá? Inicialmente já a gente vai ver a tecla de atalho também das configurações, que também costuma cair em prova, tá? Que é Windows I. Você vai teclar aí o logotipinho do Windows no seu teclado, mais a tecla I, esse conjunto de teclas vai dar acesso às configurações do Windows, tá? Aqui é onde você vai poder ter acesso aí a todos os recursos, a todos os sistemas em utilização no seu sistema operacional e você vai poder alterá-los, configurá-los da maneira, né, que você quiser ou da maneira que você tiver permissão, tá bem? Aqui eu trouxe a telinha das configurações do Windows 10, tá, pessoal? O Windows 11 mudou um pouquinho os caminhos para se acessarem aqui, né, os tópicos, os itens, um pouquinho diferente aí o layout, mas em si, né,
Todas essas opções, ou a maioria delas, elas estão presentes tanto no Windows 10 quanto no Windows 11. Então aqui por meio das configurações do Windows, né, a gente vai poder alterar ou somente verificar aí as opções de sistema como tela, som, as notificações, né, as configurações de energia quando notebook. Nós vamos poder configurar aqui também os dispositivos utilizados, né, o Bluetooth, por exemplo, dispositivos Bluetooth, dispositivos como impressoras, mouse, teclado e assim por diante, né? Nós temos diversas opções de configuração que você pode realizar aqui no sistema operacional Windows, e uma delas é bem importante para provas de concurso, que é a parte de atualização e segurança. Sobre essa parte aqui costuma cair mais questões em prova, tá certo? Então a gente vai ver um pouquinho mais a fundo no próximo slide essa parte da atualização e segurança, as configurações de atualização e segurança do Windows, tá certo? Na parte, então, de atualização e segurança, nós vamos poder realizar configurações, por exemplo, da atualização do seu sistema operacional, o Windows Update, tá? Aqui, então, o Windows Update, ele permite, né, fazer atualizações automáticas ou pré-programadas do seu sistema operacional, também utilizado como um recurso de segurança da informação, porque você bem sabe, você já viu isso em outras aulas, é muito importante ter o seu sistema operacional atualizado, assim como os seus softwares instalados no seu dispositivo também sempre atualizados. Então, não deixe de ser um recurso de segurança da informação, a atualização do Windows, que você pode acessar por meio das configurações aqui na parte de atualização e segurança. Aqui também você vai ter acesso à recuperação, tá? Que permite fazer uma restauração do sistema operacional a um ponto anterior marcado. Tá? Explicando melhor, quando você vai realizar alguma ação crítica no seu dispositivo, por exemplo, você pode criar um ponto de restauração. Se criando esse ponto de restauração ali, o sistema operacional ele vai marcar para que você possa, depois de realizar o seu procedimento, caso tenha dado alguma coisa errada, você retornar para aquele ponto onde você marcou, chamado de ponto de restauração. Então, por exemplo, eu vou instalar algum software que eu não tenho bem certeza ali se aquele software ele vai me trazer algum prejuízo, por exemplo, vai me trazer um malware, né, instalar algum vírus no meu computador. Então, eu marco um ponto de restauração e instalo o meu software. Caso realmente isso aconteça, eu tenho essa possibilidade de retornar ali aquele ponto marcado, tá certo? Então, por meio aqui do atualização e segurança, você também vai ter acesso a essas configurações de recuperação do sistema operacional Windows. Aqui você vai ter também a solução de problemas, tá? Você vai ter ajuda aí para resolver os problemas que ocorrem no seu sistema operacional. Também temos aqui as opções de fazer backup no sistema operacional, tá? Permite então configurar o backup dos arquivos, das suas pastas aí diretamente no seu dispositivo, tá? Nos seus dispositivos de armazenamento que você tenha aí no seu computador, e também, né, obviamente aí no OneDrive, que é a parte da nuvem da Microsoft, tá? Então, você vai ter acesso a essas configurações, vai poder configurar o backup aqui na área de atualização e segurança. E também, muito importante, aqui você vai ter o Windows Security, tá? Segurança do Windows. Aqui, então, você vai ter acesso às configurações aí do Microsoft Defender, tá? Antes chamado aí de Windows Defender, que contém aqui um antivírus, anti-spyware e também um firewall integrado. Então, já vem pré-configurado por padrão, tá? Esse conjunto, esse sistema aqui contra malwares, contra acessos indevidos no seu sistema operacional, e você vai poder ter acesso, vai poder configurar, né, o Defender aqui na parte de segurança do Windows, na Windows Security, tá certo? Então, todas essas opções elas fazem parte aqui da nossa área de atualização e segurança, que você tem acesso por meio das configurações do Windows. Não esqueça, tecla de atalho para acessar as configurações do Windows é Windows I. Muito bem, vamos lá para o nosso último slide. Aqui vamos falar um pouquinho sobre criptografia no sistema operacional Windows, tá? Nós temos aqui então
Por padrão, aí nas versões do sistema operacional Windows Pro, Enterprise e Education, nós temos a opção de se utilizar o BitLocker, que trata de criptografia aqui nesse sistema operacional. Então, BitLocker ele é um recurso de segurança que ele é nativo do Windows nessas versões que eu falei, tá? Windows Home não tem essa opção por padrão, né? A princípio, não tem essa opção por padrão, Windows Home aqui do BitLocker, tá? Mas nas versões Pro, Enterprise, Education, esse recurso ele é nativo, ele vem instalado, você pode utilizar então o BitLocker no seu sistema operacional. BitLocker então ele permite que você criptografe as suas unidades de disco para proteger os seus dados aí contra acessos indevidos, né? Acessos não autorizados. BitLocker, então, ele tem algumas características bem importantes e que podem cair na sua prova de concurso público, e uma delas é utilizar criptografia forte, tá? Criptografia AES para proteger os dados daquele sistema operacional. Então, pode utilizar criptografia AES de 128 bits ou de 256 bits, tá? E ele também protege o conteúdo do seu dispositivo de armazenamento, seja ele um HD, seja ele um SSD, que esteja ali comportando o seu sistema operacional, mesmo que ele seja removido do seu computador e seja instalado, né, em algum outro computador. Então, esse recurso permite que os seus dados ali eles estejam protegidos, eles estejam criptografados. Então, um acesso indevido, ali, um acesso não autorizado, ele não vai conseguir ter acesso, a não ser que tenha, né, a chave de recuperação. E o BitLocker, então, ele permite a autenticação por meio de senha, por exemplo, né? Por meio de um pendrive USB aí que vai ter a chave de recuperação para você poder ter acesso ali àqueles dados, ou por meio de um PIN na inicialização do sistema operacional, tá? E ele pode ser aplicado aos discos do sistema, né? Esses discos que você tem instalado aí no computador que comporta o sistema operacional, mas também em discos externos, né? Como HDs externos, e também em pendrives por meio do BitLocker to Go. Importante para a prova que isso já foi objeto de questão, tá bem? O BitLocker ele não é antivírus, ele não protege o seu dispositivo contra vírus, contra malwares, tá bem? Ele trabalha com criptografia dos dados, tá? E também ele não faz backup dos seus dados. Então, é estritamente para isso, tá? O BitLocker ele trabalha com criptografia que protege os seus dados contra acessos não autorizados. Tá certo, pessoal? Então, essa é a primeira parte da aula aqui do sistema operacional Windows. Nós vamos ter mais uma parte, vamos falar aí sobre o explorador de arquivos, que é muito importante para a prova de concurso também, tá? Mas isso vai ficar aí para uma próxima aula para a gente não se estender muito nessa aqui, tá certo? Um abraço então e até o próximo vídeo.